Aleluia. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Que maravilha é termos esse lugar para congregar, para encontrar com os irmãos, né? Pode sentar, queridos. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu vou ser bem sincera, essa palavra eu preguei ontem lá no acampamento de jovens. Eles fizeram uma sequência de ministrações e a minha parte ficou com esse título, esse capítulo aqui que eu vou falar, esse assunto. E aí Murilo disse: Ari, por que você não compartilha isso também com a igreja pela manhã? E eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra de alinhamento. Diga assim: alinhamento. Alinhamento. E uma das coisas que eu mais vejo, irmãos, é pessoas que não conseguem romper nas suas vidas porque elas desprezam o poder da palavra. É o que eu estou falando, o que eu comecei dizendo nesse culto. A palavra, ela tem a chave para a nossa vida. A palavra nos dá princípios. O reino de Deus é um reino movido por princípios. Se nós não alcançarmos a revelação dos princípios e não nos dobrarmos ao poder desses princípios, a nossa vida vai rodar em círculos. A gente não sai do caminho. E o que eu vou falar hoje aqui é um dos grandes princípios da palavra, que infelizmente nos dias de hoje, nos dias modernos, existe uma atividade espiritual das trevas que se levanta para combater o que eu vou falar aqui hoje. E muitos estão entrando nesse caminho e por isso estão com vidas atrasadas, estão com relacionamentos frustrados, familiar, com Deus, né? Pessoas que estão na igreja, só que elas não estão no reino. O Senhor disse para mim: muitos estão na igreja, poucos estão no reino. O bom é que eu espero que você esteja na igreja e esteja no reino. Porque só vir para a igreja não quer dizer que você é um participante do reino. Porque o reino de Deus precisa ser cumprido através de princípios. Então eu tenho certeza que essa palavra vai trazer um alinhamento, um discernimento, vai abrir a sua mente para que a partir de hoje você não seja mais enganado por esse espírito, essa atividade espiritual das trevas, que tenta nos deslocar desse lugar que Deus estabeleceu como princípio e como bênção para as nossas vidas. Amém? Você quer aprender? João 17, capítulo 17, a partir do verso 20. Abra aí. E os meninos aqui também vão projetar, quem não está com a Bíblia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu amo a palavra. João 17, a partir do verso 20. Diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Diga assim: um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos. Aleluia. Como nós somos um. Atrasou ali para o pessoal ver, ó. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Isso daqui é Jesus orando antes da sua crucificação, antes da sua prisão. E Jesus foi orar ao Pai, e o que ele pediu? Que fôssemos um. Jesus, quando estava perto de ser crucificado, Jesus, quando estava perto de viver aquela experiência, ele não ora para Deus pedindo prosperidade, sucesso, riqueza. Ele não ora nem por milagres, sinais, maravilhas. O que Jesus ora pedindo a Deus é: Pai, que eles sejam um como nós somos um. O que é que Jesus pediu, igreja? Unidade. E aí eu quero perguntar essa manhã: você é resposta de Deus para essa oração, ou você é uma oração sem resposta? É difícil, mas vou repetir. Você é resposta de Deus para essa oração de Jesus, ou você é uma oração sem resposta? Não é que Jesus não queira que a gente tenha sucesso, prosperidade, riqueza, que Ele opere através de nós com dons, sinais e maravilhas, não.
Absolutamente não, mas ele disse em Atos: receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Ele quer que tenhamos poder, autoridade e prosperidade. Mas a única coisa que Jesus pediu a Deus antes de ir para a cruz é: Senhor, Pai, faça deles um. E por que um? Por que a unidade? Por que a unidade é tão importante para Jesus? Porque ele sabe que no momento que nos tornamos um, nós sacrificamos a nossa vontade para fazer a vontade dele. A isso tem poder, prosperidade, força, riqueza, sinais, maravilhas. Na hora que a igreja se torna uma, ela tem toda a força para alcançar as bênçãos de Deus. Agora, por que a unidade é tão difícil? Porque a unidade precisa sacrificar o meu eu pelo do outro. Sacrificar o meu pelo seu. E diante dessa modernidade, desse tempo que nós vivemos, ninguém quer sacrificar a si mesmo pelo outro. Infelizmente, nós vemos até isso dentro dos próprios casamentos, onde a palavra diz que os dois se tornam um. O homem é para amar a esposa para honrar o marido. Os dois se tornam um para Deus. Muitas vezes dentro do casamento não existe a renúncia pelo outro. Por quê? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos vão esfriar. E também porque existe uma atividade diabólica para que você se torne cada vez mais independente. Agora deixa eu dizer uma coisa: o reino de Deus e a palavra de Deus não abençoa e não apoia a independência. Se você é crente, mas quer andar só, você está fora da rota do evangelho. Porque nenhum crente prospera andando sozinho. Nenhum crente tem bênção andando sozinho. Jesus disse: Pai, faça deles um. Jesus sacrificou-se pela igreja para que nós nos tornássemos um. E hoje o que nós temos é um corpo de Cristo dividido. Dividido pelo quê? Pelas preferências. Eu gosto disso, daqui, eu gosto daquilo, eu gosto daquela pessoa pregando, eu gosto daquela pessoa cantando, eu gosto. As preferências têm acabado e dividido a igreja. Por quê? Porque o diabo quer que você coloque a preferência acima do objetivo. O que é que você veio fazer aqui hoje? Você veio cultuar a Deus. E muitas vezes você perde de cultuar a Deus porque você está olhando para o fulano, porque o fulano não cantou bem, porque o menino subiu para pegar a guitarra, porque eu estou gritando, porque o irmão da porta não deu a paz do Senhor para você. A preferência está acima do objetivo. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque lá Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O que a Bíblia está dizendo? Onde tem unidade, tem bênção. Onde não há unidade, você não vai tocar nas bênçãos. A bênção de Deus vem quando você sacrifica a sua vontade pela unidade. Foi a unidade que fez o Espírito Santo descer naquele cenáculo superior. Foi a unidade que fez o Espírito Santo descer sobre a igreja. Foi a unidade que fez Pedro pregar. Derramou unção sobre Pedro, ele pregou e no mesmo dia 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. A unidade traz poder, diga assim: poder, bênção e autoridade para todas as áreas da sua vida. Não é que Deus não quer te abençoar e nem que Ele não possa abençoar. É que Deus não vai te abençoar até que você esteja disposto a sacrificar a sua vontade para realizar a dele. Tem casamentos que vão ser salvos nessa manhã se entender essa palavra. Porque a tua casa não é casa de guerra. A tua empresa não é lugar de guerra. Onde você está, se você é crente, se você é uma pessoa que move o reino, aonde você chega tem que ter unidade. O povo está brigando, o povo está fofocando, o povo está fazendo grupinho até você chegar. Porque o crente de Deus estabelece unidade. Quantas famílias, quantas empresas, quantas igrejas, quantos ministérios estão desperdiçando energia e horas da sua vida só porque não abraçam a unidade. Quantas empresas não têm a bênção de Deus porque não andam na unidade? Quantas pessoas vão trabalhar todos os dias maldizendo o que Deus deu a elas, porque elas não se dobram a um chefe, ou porque fica chateado porque o chefe mandou fazer tal coisa? Quantas pessoas perdem de ser abençoadas? Quantos casamentos perdendo tempo porque um não quer abrir mão pelo outro? Quando foi isso que Cristo nos mandou fazer? Botar o outro acima de nós. Isso não quer dizer se anular. Isso quer dizer a minha postura. Eu mostro o amor de Cristo pelo outro. Quantas pessoas perdendo tempo. Quantos cristãos
perdendo tempo dentro das igrejas, porque são visitantes a vida toda, não se enraizam. Não querem se dobrar um pastor, não querem se dobrar uma liderança, não querem ter uma voz ativa na sua vida. Ei, se você faz isso a sua prática de vida, você não está no reino. Muitos na igreja, poucos no reino. Porque Jesus não quer saber se você tem uma agenda certa todo domingo na igreja. Ele quer saber se você está enraizado em algum lugar. Porque a Bíblia diz, ó, compõe com suave, que vivam em união e habitem. Viver em união não é só vir para o culto e estar todo mundo junto, não. É vir de uma mesma raiz. É todo mundo estar debaixo de uma mesma asa, de uma mesma autoridade, de um mesmo nome. E o que é que o diabo faz hoje? Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de culto, você não precisa de nada. Precisa ser crente em casa. Já morreu, a trombeta toca e vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque Jesus disse, Pai, faça deles um. Como é que você é crente? Um com quem? Em casa, sendo crente em casa, assistindo o culto em casa. Quanta gente perdendo o derramar do Espírito Santo nesse tempo, nessa geração. Por quê? Porque não se dobra a autoridade. Não quero, não preciso. Eu venho, cultuo, vou embora. Deixa eu dizer uma coisa, você nunca experimenta o que é derramado aqui. Você tem uma sensação. E por isso que você não consegue levar a glória que Deus derrama aqui no culto para os seus dias. Você vive uma experiência com o Espírito Santo e ela é roubada de você na segunda-feira, quando o problema chega, quando a dificuldade chega, porque você não tem raiz, você não tem uma mão sobre a sua vida. As pessoas perguntam para mim, Ariana, como ser avivado? Como ser cheio do Espírito Santo sempre? Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que você não vai ter problema. Agora você vai ter uma posição diferente diante do problema. É porque as pessoas, elas vêm aqui, elas acham que aqui é supermercado. Elas pegam um café, um macarrão da marca que elas querem e vão embora. Não é não, viu? Isso aqui é reino. Esse daqui é um lugar específico. Esse é o teu lugar que você tem que vir de forma mais intencional na sua vida. Provérbios diz, olha para isso, Provérbios diz que Deus odeia 7 coisas. Provérbios diz assim, 7 coisas Deus odeia e abomina. E das 7, irmãos, todas as coisas é contra caminhar em unidade. Vamos começar. A primeira coisa que Deus odeia, olhar orgulhoso. Nenhum orgulhoso consegue andar junto. Se você convive com um orgulhoso, você sabe como é difícil ter um orgulhoso perto de você. E se você é um orgulhoso aqui, pelo amor de Deus, deixa Jesus quebrar teu coração, porque ninguém te suporta. Vim dizer verdades. A segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Mentira é fonte de divisão. Alguém veio falar de outra pessoa para você, vá averiguar os fatos. Vá averiguar. O fruto daquela pessoa fala mais do que a boca daquele mentiroso. Terceira coisa, mão que derrama sangue inocente destrói vida. Quarta coisa, coração que cria plano perverso, alegria em prejudicar o outro. A quinta, pé que corre rapidamente para o mal, tem ação, gosta de fazer grupinho, chama aqui. Tu conhece fulano? Não é isso tudo não, isso é mentira. Não. Sexta coisa, falsa testemunha, porque todo mentiroso tem um companheiro que certifica a mentira que ele falou. Nenhum mentiroso anda sozinho, ele tem um grupinho, que o mentiroso fala e o grupinho diz, é mesmo. E a sétima coisa que Deus odeia, quem semeia a discórdia entre irmãos. Das 7 coisas que a Bíblia fala que Deus odeia, toda está relacionada aí contra a unidade. Porque você acha que o diabo planta tanta desunião nos nossos corações? Porque ele sabe que quando estamos divididos nós não vencemos. Quando estamos divididos nós não crescemos. Só quem ganha com a semente da discórdia, da divisão, da contenda, da briga, da disputa, do desentendimento é o diabo. A divisão é o parque de diversão do diabo. Porque Jesus sempre nos quis juntos. Deus nos quer juntos. O inimigo não importa se você vem todo domingo para a igreja, todo dia na semana para a igreja. Desde que quando você saia daqui, você continue a guerra no seu casamento dentro de casa. O diabo, ele não se importa se você adora, se você ora todo dia.
Desde que ele garanta que você continue duvidando do poder dele, daquilo que ele disse para você. Desde que você continue duvidando de quem você é em Deus. O diabo, ele quer sempre dividir. Ele nunca vai ajuntar, porque se ele dividir, quem vence é ele. E muitas pessoas hoje têm habitado na tenda da discórdia, da divisão, e se acham crentes. O sangue de Jesus tem poder. Que o espírito de revelação seja derramado sobre a igreja do Senhor. Pessoas que patrocinam mentira por outras pessoas. Pessoas que patrocinam discórdia. Pessoas que estão falando mal, que estão fazendo arranjado. Gente, isso não é o chamado de Deus na nossa vida. Gente que quer servir a Deus, mas para estar prejudicando o outro. Isso é diabólico. Isso é maligno. A comunhão só é possível quando nós dominamos o ministério da unidade. Diga assim, ministério da unidade. Olha, o ministério da unidade você pode desempenhar em qualquer lugar que você tiver. Em qualquer lugar que você tiver. Dá um glória a Deus aí. Toma minha água. A comunhão só é possível quando dominamos o ministério da unidade. O ministério da unidade não só é para a igreja, é para qualquer lugar que você está. O povo que anda em unidade, ele tem o poder da unidade. O nosso Deus é trino, 3 em 1. E eles andam bem. Nos ensina. Jesus veio à terra, ele era Deus, mas ele dizia: Pai, eu só faço o que você mandou fazer, eu só falo o que eu ouvi você falar. Nós vemos um Deus se dobrando à autoridade de um pai. Mas é porque o pai é o pai que está no céu. Mas a Bíblia diz que você, se você não honra quem você vê, como é que você diz que honra quem você não vê? A forma que você mostra que ama a Deus e que honra a Deus é o quanto você honra as pessoas que estão ao seu lado. Eu amo a Deus. Deus é o meu pai, a Ele eu me dobro. Mas você não serve a sua igreja, você não serve a sua liderança, você não honra o seu pastor, você não ama a Deus. Isso é mentira. E isso é espírito de mentira, porque a Bíblia diz: como é que nós podemos honrar a Deus se não vemos? Quando aquele que a gente vê e vive todo dia a gente não honra. Isso é espírito de mentira. A unidade quer dizer habitar junto, se unir, adorar junto, aprender junto, estar junto, crescer junto. Irmão, Jesus só capacitou quem andou junto. Jesus só capacitou quem andava junto. Aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, sozinhos, depois que veio a crucificação, estavam só os 2 sozinhos. Jesus aparece, fala com eles, eles veem Jesus ressurreto, mas nenhum tem a bênção da unidade, porque estão andando sozinhos. Eles veem Jesus ressurreto, mas eles não vivem o avivamento. O avivamento foi derramado onde? Naquele lugar onde tinha 120 juntos. Esperando, porque estar junto quer dizer que tem o mesmo coração, o mesmo propósito, a mesma visão. Por isso que essa igreja tem as redes. Redes, relacionamento, ensino, discipulado e envio. A rede é lugar para você conhecer gente, é lugar para você aprender a palavra, é lugar para alguém cuidar do seu coração, porque você não é máquina, e para você ser enviado, para você fazer a obra, porque você tem que ser útil para o reino, porque Jesus se sacrificou por você. Você tem que ter alguma utilidade, você tem que ter. Porque a gente promove a rede, porque crente que anda só não cresce e não prospera. Quantas testemunhos eu e Murilo temos de pessoas que depois que começaram a habitar, a estar junto, a conhecer, a viver a rede, prosperaram. Pessoas que nunca imaginaram que um dia podiam ser líderes, hoje são líderes. Bons líderes que amam pessoas, que estão mudando a vida de outras pessoas. Porque Jesus só capacita quem anda junto. Você está na igreja, mas você é contra a visão da igreja, você nunca vai prosperar. Procure um lugar que seja alinhado ao que você acredita. Não tô com raiva não, eu estou dizendo, vá para você não morrer. Vai rápido, para você não morrer. Porque você tem que estar alinhado à visão. Você precisa estar nessa raiz que nutre você, porque você não nasceu de chocadeira, nem biológica e nem espiritual. Você nasceu de uma casa espiritual, de alguém que ministrou na sua vida, alguém que fez nascer o evangelho. Por favor, seja no mínimo grato e honre. Jesus
não dá autoridade a quem anda sozinho. Foram os 120 que receberam o Espírito Santo. Não foram os 2 de Emaús. A palavra nos ensina que você pode ter até uma experiência do Cristo ressurreto, mas avivamento só existe quando tem unidade, quando tem uma raiz que nutre você. Avivamento não é só fogo, mas o quanto você abraça a unidade. Esse ano, eu disse lá para os jovens, esse ano Deus me deu uma palavra profética. Ele disse: Ariana, esse vai ser o ano de Atos 2 na tua vida. O que é que eu pensei? Fogo, mistério, glória. Vou ver anjo agora, Cassi. Anjo subindo, anjo descendo, anjo com espada. Atos 2, Deus prometeu, é o ano de Atos 2 na minha vida. Em março ele me botou no hospital, doente, sem o povo saber o que é que eu tinha, verde, que eu não tinha saúde, nem força, não tinha nada. Foi a mão de Deus que me tirou dali. E eu dizia: Deus, se a tua mão está comigo aqui, no hospital é aqui que eu quero estar mesmo. Agora ele me ensina o que é que o Senhor quer aqui. E aí o Senhor me ensinou: Ariana, Atos 2 não é só o fogo, mas o quanto você abraça, permanecer aonde eu estou com a mão em cima de você. Porque antes de ter o fogo em Atos 2, aquele povo, aqueles 120 estavam ali, há muitos dias. Atos 2 não é só fogo, profecia e movimento. Atos 2 é o quanto você permanece, o quanto você diz: Deus, eu não estou vendo nada, mas eu estou na tua presença. Senhor, eu não estou vendo solução, mas eu continuo acreditando. Senhor, eu estou sem força, mas eu ainda vou para a igreja. Senhor, é aqui, quanto você permanece. Isso também é Atos 2. Atos 2 não é só fogo, mas o quanto você abraça a unidade. Atos 2 nos ensina assim: até que vocês estejam todos juntos, vocês não podem receber poder. A gente acha que aquele povo subiu, começou a orar num dia, na tarde, de noite, desceu. No outro dia de manhã desceu o Espírito Santo. Não, aquele povo estava lá há dias. Atos 2 nos ensina: até que vocês estejam juntos, vocês não podem receber poder. Quando eles congregaram, quando eles permaneceram unidos, eles estavam prontos para receber poder. Só quando eles estavam unidos. A unidade deve se tornar um favor decisivo na nossa existência, se nós queremos nos mover com o poder do Espírito Santo nesse tempo. Ei, irmãos, onde não tem unidade, não tem poder. Marido e mulher, orem, se arrependam, coloque a vida de vocês diante do Senhor. Porque enquanto vocês não se alinharem, não tem bênção sobre a casa de vocês. Pais e filhos, orem, peçam perdão, se reconciliem. Porque enquanto não houver unidade, não tem bênção e não tem poder sobre a vida de vocês. Igreja, enquanto não houver arrependimento, alinhamento, enquanto não houver, um coração propenso para se alinhar com a sua liderança, você não recebe bênção. O diabo está roubando isso de nós. Irmãos, pela graça de Deus, eu tenho ido para muitos lugares desse Brasil. O Senhor tem me levado para lá e para cá, glória a Deus. Mas eu digo, irmãos, uma das melhores coisas é voltar e ver meu pastor me pregar. Uma das melhores coisas é sentar aqui e ver meu marido, que é meu pastor, pregar. Ô irmãos, eu ando por aí, irmãos, a nossa igreja é linda. A nossa igreja tem a presença, tem lugar que você chega, que você diz: Deus, onde é que você está aqui? E não está, é só bonito no Instagram, irmãos. É só bonito no Instagram. Mas você tem que, rodar muito, girar muito a roda para fazer alguém sentir a presença. Porque não nutre, a nossa casa é linda. A nossa casa é uma bênção. A nossa casa tem a presença. As melhores coisas é voltar e sentar aqui, congregar com meus irmãos, ser abraçado por um, para o outro, saber que eu pertenço a um lugar. Eu não sou uma aventureira. Eu tenho casa, eu tenho raiz. Ariana, você é de onde? Sou da El Shaddai de Maceió. Como é o nome do seu pastor? Pastor Múcio Calheiros. Irmãos, raiz. Não sou uma perdida, não sou uma aventureira. Eu sou alguém que sou enviada, que tem uma autoridade sobre a minha vida. Nós precisamos valorizar isso. Foi a unidade naquela sala ali que fez aquele povo migrar da geografia terrena para o espiritual. Foi a permanência, a unidade que fez eles migrarem de um culto para um avivamento.
Foi a permanência, foi a unidade. Você precisa de um lugar para se reunir, mas você vai precisar de aliança para juntar coração. Você vai precisar de aliança. Foi a comunhão, foi a unidade que migrou aquele território. Primeiro era só geográfico, agora é território do Espírito. Antes era só culto, mas agora é avivamento. Antes não tinha poder, mas agora tinha poder. Antes não tinha fogo, mas agora tinha fogo. Antes não tinha, meu Deus do céu, a unidade explode o avivamento no nosso coração. E deixa eu dizer uma coisa, o local não faz uma pessoa ter unidade. As pessoas podem estar até juntas no mesmo lugar, mas a unidade é quando tem coração. A unidade é construída pela compreensão. Sabe por que a unidade é difícil, irmãos? Porque quando a gente anda junto, a gente vê a mazela do outro. E a mazela do outro fala da mazela que você tem. Porque às vezes Deus coloca uma pessoa difícil na tua vida. Não é para ela te agoniar a cabeça, não. É para afiar você. O irmão fala muito. Ai, que irmão agoniado. Ai, que irmã, essa irmã, meu Deus, me cansa. Lá vem ela de novo. Deixa eu ir pelo outro lado. Peraí. Não, eu não aguento mais não. Ai, que irmã chata. Ai, que irmã. O irmão está em pecado. Sei que aquela pessoa está em pecado. Sei que aquela pessoa está fazendo errado. Irmãos, quem muda a vida das pessoas é Cristo. Nós não somos dono da vida do outro. Nem os nossos. Eu aprendo com os meus pastores. Eu estou aqui há tantos anos. Eu nunca vi os pastores obrigar ninguém a fazer nada. Porque qual é a função do líder? Pregar a palavra e aconselhar quando for consultado. Está precisando de um conselho, meu filho? Corra para o gabinete do pastor. Corra mesmo. Porque o conselho pode salvar a sua vida. Aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa não sei o quê. Irmão, a unidade é isso. É o preço de nos tornarmos invencíveis. É aguentar o outro. Olha para quem está do seu lado e diga, eu vou aguentar você. É a tua hora, vai, para revelar o coração. Olha para quem está do teu lado. O marido olhou assim para a mulher e fez, meu Deus, vou aguentar você. Irmãos, é assim. A gente se aguenta, a gente se suporta às vezes. Respira, no outro dia vem mais espiritual e até consegue perdoar o irmão. Vou sair dessa igreja porque eu não gosto dessa Ariana não, ela grita muito. Vou sair dessa igreja. Irmão, tudo bem, você é livre para sair. Mas tu pode encontrar na outra igreja alguém que grite mais que eu. A mesma coisa casamento, irmão. Casamento, cadê os casados aqui? Todo dia a gente acorda apaixonado, irmão. Cadê? Acorda? Não acorda. Não é, amor? Não acorda. Gente, a gente é humano também. Tem todo dia, tem uma correria do dia a dia, tem os desafios. Tem tudo, irmão. A gente luta contra tudo. Mas o que é casamento? É permanecer. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Eu permaneço honrando com lealdade, mesmo quando a gente não está apaixonado. Mesmo naquele dia que não está o love story. Né? É desse jeito, irmãos. A mesma coisa é a igreja, irmãos. A gente permanece. O irmão está errando, está pecando, irmão. Ao invés de fazer o grupo no WhatsApp, meter a mão, o pau no irmão, vai orar por ele. Deus envia lá o teu anjo. Salva aqui esse irmão desse pecado. Que língua grande aquela irmã tem. Jesus tem misericórdia. Queima a língua dela, pai. Mas você e Jesus. E não fazendo. Porque o povo que não habita junto, ele não tem aliança. Uma aliança de casamento, ela só é desenvolvida porque habita junto. Quem acredita em casamento onde cada um mora num lugar? Isso é presepada da modernidade, irmãos. Isso é presepada. Porque a gente não se entende, não sei o quê. Espírito de divisão. Porque casamento é para viver unido. Jesus disse que nós somos a igreja unidos ao noivo. Se fosse para viver desunido, Jesus não tinha plano da gente ir para o céu, onde ele está. Mas ele ama tanto e é um casamento que ele diz, eu quero a minha igreja onde eu estou. É isso. Sem unidade não está pronto para o poder do reino.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce da barba, a barba de Arão até a orla das vestes. É como o orvalho de Hermon. É como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É como o óleo que desce, é como o óleo que escorre, sabe? Começa pela cabeça, depois vem pelo tronco, depois vai tocando na barriga, vai tocando nas pernas. Irmão, a unidade tem essa graça de o que um tem contagiar o outro. É por isso que a unidade faz o quê? Às vezes tem um irmão que é fera no empreendedorismo e você olha para ele e diz: eu preciso, aquilo te inspira, a graça que está nele toca a tua vida. É por isso que às vezes você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, aí você diz assim: meu Deus, a minha vida, eu quero uma vida desse jeito. E aquela graça começa a fluir na sua vida também. Aquilo começa a tocar você. A unidade faz isso. O óleo desce sobre a cabeça e vai tocando em todo lugar. A unidade faz isso. A transferência do que está em um, está em outro. A força de um se torna a força de todos. É isso. Estar junto em unidade foi o que fez o Espírito Santo ser ativado e derramado do céu. É a unidade que qualifica você para receber poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ficaria retido na eternidade para sempre se não fosse a unidade. Se não fosse a unidade daqueles 120 pessoas, daquelas 120 pessoas, o Espírito Santo estava no céu até hoje. Agora eu digo, o que é que nós estamos perdendo por não honrarmos a unidade? O que é que nós estamos perdendo no reino de Deus, na nossa família, na nossa vida, porque nós não honramos a unidade? Nós estamos no momento crítico da igreja. Eu já quase passei do meu tempo, mas eu quero terminar com isso. Eu não posso deixar de falar. Põe aí Êxodo 17. Êxodo capítulo 17. Você está aprendendo? Você está recebendo do Senhor? Amém? A palavra está fazendo sentido para você? Amém. Diz assim, essa é a NVI? Alexandre, essa é a NVI? É? Tá, vou ler aqui. Diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar em lugar. É quando o povo estava andando para lá e para cá, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Lá não tinha o quê? Água. Vá. E por essa razão se queixaram a Moisés e disseram: nos dê água para beber. E ele respondeu: por que vocês se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? E o povo, porém, estava com sede naquele momento e se queixou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com esse povo? Meu Deus, eu já vejo Moisés aqui gritando: Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo ruim? Estão a ponto de me apedrejar. Ó, para isso, irmão, a igreja apedrejando o seu líder. E o Senhor lhe respondeu: passe à frente do povo, leve com vocês algumas das autoridades de Israel. Tenho na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera junto à rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela vai sair água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas contenderam com o Senhor e puseram uma prova dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Olha o que o povo disse: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Josué tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol.
Êxodo 17 é um dos capítulos que nos mostra claramente a ameaça da unidade. A Bíblia fala que o povo chega a um lugar que não tem água, eles estão com sede. E eles vão para Moisés, o líder do povo, e diz: Moisés, para que você nos trouxe aqui para morrer? Nós, nossos filhos, nossos rebanhos. Por que nós estamos aqui? E no verso 7, coloca aí verso 7. E no verso 7, no final, eles dizem assim: Deus está entre nós ou não? E na hora que eles estavam colocando a exigência deles, a água, acima da unidade, porque quando eles não tinham água, ao invés de se juntar todo mundo e orar e clamar a Deus, eles foram atacar o seu pastor, eles foram atacar o seu líder. Eles disseram: Ei, Moisés, para que você nos trouxe aqui? Está fazendo coisa errada, Moisés? E aí, a ponto de no verso 7 eles dizem: será que Deus está entre nós ou não? A necessidade ficou acima da honra. A necessidade pela falta de água fez eles desonrarem o líder, a ponto de perguntar: o Senhor está entre nós ou não? Ou seja, se Deus fosse conosco, isso não estaria acontecendo. Aí você vai ver o que acontece no verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Deixa eu dizer uma coisa: Amalequita não foi só um povo, Amalequita é um espírito. Amalequita existe desde o começo do povo de Deus, atacando, ameaçando e lutando contra o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: o espírito amalequita é um espírito que odeia quem vive em propósito. O desejo do espírito amalequita é dividir, distrair e acabar com o seu propósito. O que ele puder fazer para fazer você paralisar na sua jornada, ele vai fazer. Olha só a revelação, foi o povo duvidar de Deus, da sua liderança, foi a unidade ser quebrada, abriu a porta de acesso para quem? Amalequita. Tem gente que não vence porque a porta da vida está aberta para os amalequitas. Porque uma mente dividida, uma fé dividida, uma jornada dividida abre acesso para os amalequitas. O amalequita, o espírito amalequita é aquele que se sente desconfortável com quem está movido por propósito. Se você é uma pessoa que se move por propósito, saiba que o espírito amalequita vai fazer tudo para destruir o seu destino. Deixa eu dizer uma coisa: sabe quem é descendente, quem é fruto de amalequita? Amã. Conhece a história de Esther? Amã, aquele que queria matar o povo de Deus, aquele que queria destruir o plano de Deus para o povo. Amã, ele vem da linhagem dos amalequitas. E isso nos ensina que o amalequita carrega o desejo de matar a semente do reino de Deus em você. O nosso adversário maior, quando é roubar o reino de Deus de você, ou seja, você ama a igreja, mas você não precisa dizimar e ofertar. Você ama a igreja, mas você não precisa servir. Você ama a igreja, mas você não precisa participar de nada. Quem ama arrancar o reino de Deus, o princípio do reino de Deus do seu coração, é o espírito amalequita. Foi eles ficarem divididos, foi eles dizerem: Deus está aqui ou não. Quem chega para atacar? Amalequita. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o amalequita não vai atrás de você à toa. O amalequita vai atrás de você porque o desejo dele é fazer Moisés ficar sozinho em cima da montanha. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? O amalequita não vai atrás de você à toa, porque o desejo do amalequita é fazer Moisés ficar sozinho no alto da montanha. Porque se Moisés não tivesse uma ajuda, uma liderança, um grupo do lado dele, sustentando a mão dele, a guerra no vale não tinha sido vencida. Sabe por que você precisa de alguém com as mãos levantadas sobre você? Para que você vença nas suas guerras no meio do vale. O amalequita vai atrás de destruir a sua fé, a sua caminhada, a sua família, as suas finanças, os seus sonhos. Porque o objetivo não é só você, é atacar Moisés. Porque enquanto Moisés tinha gente do lado deles, apoiando os braços de Moisés, o povo estava vencendo. Mas o amalequita, o que é que ele faz? Ele vai no meio da congregação,
Ele vai atrás daqueles que potencialmente têm algo para o reino, algo para a sua liderança, algo para a sua igreja. E ele destrói você, ele arranca você desse lugar, ele acaba com você, ele divide seu coração. Porque o objetivo é prejudicar Moisés, é prejudicar o plano de Deus para o todo. Quando a Amalequita vence a sua vida, o reino é prejudicado. Por isso que Satanás hoje, ele se esforça tanto em frustrar os crentes dentro da igreja. Por isso que Satanás hoje tem uma bandeira: ande sozinho, não precisa estar junto, não precisa fazer parte. Sirva, mas sirva pouco. Sirva, mas sirva mais ou menos. Ou então sirva, mas fale da sua liderança, fale do seu pastor. Isso se chama espírito amalequita. Quem te chama no WhatsApp para fofocar do irmão da igreja é espírito amalequita. Quem se levanta para falar mal de alguma coisa da igreja é espírito amalequita. Na hora que eles disseram, Deus está entre nós ou não, quem chega? Amalequita. Na hora que o Satanás vê você dividido, quem vai dominar a sua vida é o espírito amalequita. O espírito amalequita é aquele que ameaça você. Ele vai fazer de tudo para enfraquecer você. Você aceita Jesus, você está na igreja, você está apaixonado por Jesus, você está servindo, você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da presença. Aí o espírito amalequita vem diante de você e fala quem você era e o que você fez. E você retrocede, dá 2 passos para trás. Eu quero declarar em nome de Jesus que os planos e propósitos do espírito amalequita até hoje nas nossas vidas está quebrado em nome de Jesus. A influência do espírito amalequita dentro da tua casa está quebrado em nome de Jesus. Porque o espírito amalequita não só é para a igreja não, é lá na tua casa. Por isso que ele quer quebrar o casamento, ele quer quebrar o relacionamento de pais e filhos. Porque para enfraquecer o reino de Deus na tua vida. Ei, nós somos a igreja que ama a palavra, que entende a palavra. Nós estamos cobertos pelo poder dessa palavra, cobertos com o sangue de Jesus. E nos desconectamos a toda a influência de amalequitas nas nossas vidas. Eu não vou viver os meus dias dando ouvidos aos amalequitas. E o que é que eu faço com a amalequita, Ariana? A amalequita se vence. Vou cair na guerra, na porrada com a amalequita? Não. A amalequita se vence silenciando ele. Se tem alguém que recorrente, que vai atrás de você toda hora para te fazer duvidar de algo, de alguém, espírito amalequita, eu estou vendo você na minha frente. Você não vai ter acesso à minha vida. Oi, irmão. Olha, irmão, para aí. Oi, irmão. Irmã, vá procurar outra para fofocar, viu? Espírito amalequita tem o desejo de acabar com o teu propósito. Tu viu que o chefe fez isso, fez aquilo, vamos fazer não sei o quê. Ó, irmã, eu não ando não nesse tipo de coisa, viu, contra o meu chefe. Se eu tiver algum problema, eu vou lá na sala dele e vou resolver com ele. Mas não vou fazer grupinho contra ele não, porque o meu salário é ele que paga, irmão. Aquela amiga que vem falar mal do teu marido pra você. Ou aquele amigo, viu? Que vem falar mal da tua esposa pra você, espírito amalequita, querendo fazer você desonrar sua esposa. Ai, que mulher chata, que mulher pegajosa, toda hora liga pra você, é a mulher dele, deixe. É a mulher dele, eles dois se resolvem. Tu sabe se ele não gosta de ser uma mulher pegajosa? Tu não sabe. Oi, amigo, vamos fazer uma coisa, eu sou até seu amigo, agora pode falar da minha esposa. Porque quando você fala dela, você fala de mim, porque nós dois somos um. Espírito amalequita, identificador do espírito amalequita. Irmãos, Jesus faz isso comigo. Ó, irmão, não tem.
Eu às vezes fico até dizendo: ô Jesus, é isso mesmo. A pessoa chega, fala comigo. Não. Aí Jesus diz: não é nada disso. Irmão, Jesus não deixa a gente enganado. Não é nada disso. Essa pessoa pensa isso e isso de você, faz assim contra você. Tá bom, Jesus. Vou fazer o quê? Identificador de espírito malequita. Não vai me roubar do propósito. Não vai tirar minha paz, nem a minha graça e nem a minha unção. O que Deus te deu, irmãos, protege. Somos guardiões da chama. Guardiões da chama. Um dia uma chama foi ativada na minha vida quando eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador. Eu não vou deixar ninguém roubar essa chama de mim. Quando Satanás vem diminuir coisa, eu aumento o fogo. Estou chorando, Jesus, mas aumento o fogo. Estou passando por isso, mas aumento o fogo. Não sei como vai ser, mas aumento o fogo. Amã vem da linhagem dos amalequitas. Amã é o espírito que tenta destruir a semente do reino e do plano de Deus na vida de Esté. Isso é que faz o espírito amalequita, que é acabar com a semente que está na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa, para terminar, porque você tem que ter cuidado com a amalequita. Porque o objetivo do amalequita era não ter ajuda para Moisés levantar suas mãos. E se Moisés não tivesse com a mão levantada, Josué, a próxima geração, morria. Quando o amalequita vence você, ele está vencendo seus filhos, netos, bisnetos, todos os que vêm depois de você. Sem as mãos de Moisés erguidas, não haveria vitória no vale. Não haveria vitória para a próxima geração. Sabe por que nós fortalecemos, damos espaço, ajudamos os jovens, adolescentes e pré-adolescentes dessa igreja? Porque tem Moisés de mão levantada. Tem gente que fica incomodado quando o jovem prega, quando o jovem fala. Irmão, se a gente não der o espaço para a próxima geração, depois que a gente for, quem fica? Quem fica? Eu amo ver jovem e adolescente no louvor, na mídia, na transmissão. Os meninos na introdução. Valorize, irmão, quando chegar aqui no domingo à noite, os meninos ficam ali na porta recebendo o pessoal do Play. Os meninos de 10, 12 anos, eles estão lá recebendo. Mais um dia, mais um domingo. Isso é lindo, irmãos. As gerações servindo juntas. As gerações abraçando juntas. Para cada mãe tem um Mordecai que diz assim: Esther, aqui Esther, tu não vais largar o teu chamado, tu não vais sair da posição, tu não vais sair da presença. A cada mãe tem um Mordecai que se levanta. Eu vou orar por você. Você não vai parar a sua jornada, você não vai parar a sua missão. E hoje eu venho como voz de Deus para dizer: a tua casa não vai perecer, a tua vida não vai perecer, teus sonhos não vai perecer, tua fé não vai perecer, tua caminhada espiritual não vai perecer. Fica de pé, queridos, e aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Essa manhã é hora de silenciar todo o espírito amalequita que se levanta contra a tua vida, para ameaçar a tua jornada, ameaçar o teu futuro. Porque Amalequita é ameaçador do futuro. Ele levanta guerra, ele levanta divisão para ameaçar a tua jornada. Mas eu quero declarar que a partir dessa manhã, você e toda a tua casa e toda a tua descendência vai vencer. Eu vou desafiar você, eu já passei do momento, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para eu orar por você e pela sua casa e pela sua descendência. Eu quero orar por você, você que está frio na fé, você que está desconectado, você que se sente sozinho, você que se sente ameaçado por esse espírito amalequita todo dia. Eu quero declarar em nome de Jesus que nem você e nem a sua descendência vai perecer em nome de Jesus.